ainda na temática do Programa Nacional de Conservação da Energia para redução do consumo. Nós temos aí um texto que foi retirado do site da Eletrobras, falando ainda sobre o programa Procel. Aqui vem a referência do texto base e esse é o texto 1. Diz assim: em alguns países em desenvolvimento, como o Brasil, o crescimento do consumo de energia elétrica é uma constante, entre 3% e 5% ao ano. Mesmo nos períodos em que se verificou uma estagnação econômica, o consumo não parou de crescer. Para atender a este consumo, novas usinas geradoras, sistemas de transmissão e distribuição devem ser construídos. E aí então, perceba do que é que a gente está falando. Um país em crescimento econômico e também em crescimento populacional. E aí vem em paralelo o aumento do consumo de energia elétrica, o aumento da demanda, a necessidade de uma maior produção. Para que se produza mais energia, é necessário que haja a construção de mais usinas, seja de que tipo for. No Brasil predominam as usinas hidrelétricas, mas eu posso ter outros tipos de usinas. Cada tipo de usina, independente da forma de energia geradora que ela utiliza para produzir energia elétrica, produz um impacto ambiental, além dos custos. Então, o impacto econômico para a sua produção. Então, quanto maior a necessidade de energia elétrica, quanto maior o consumo, maiores os gastos e maiores os impactos no ambiente. Isso tudo precisa ser observado. Olho na tela. Quando economizamos energia elétrica, estamos possibilitando que a energia não gasta seja fornecida a um outro consumidor para prestação de um outro serviço, eliminando a necessidade de expansão do sistema. Eliminando a necessidade de expansão do sistema. Agora, observa aqui que informação interessante. Chamamos de usina virtual aquela que deveria ser construída para fornecer a mesma quantidade de energia que foi economizada e que, graças a essa economia, pode ser adiada, reduzindo os gastos e o impacto ambiental. Agora pense aqui comigo. Se mais energia é necessária, eu vou precisar de mais usinas. Entretanto, mesmo que mais energia seja necessária, se as pessoas, os consumidores, conseguem reduzir o consumo, essa energia que é economizada, ela pode ser utilizada para os novos usuários. Então, cada vez que você estabelece uma meta de consumo, como nós já dissemos antes, por reduzir a potência dos aparelhos que se utilizam. Então, um aparelho de ar-condicionado com menos potência, só o adequado para o determinado ambiente. A escolha do aparelho de ar-condicionado tem a ver com o volume de ar do ambiente, então com as dimensões do local. Então, não se precisa de muita potência no aparelho de ar-condicionado para um quarto muito pequeno, para um escritório, para um ambiente muito pequeno. Então, a observância de menores potências nos aparelhos. Quando se procura, através do selo Procel, aparelhos com mais eficiência, ou seja, que conseguem fazer o mesmo trabalho com menos potência. Além disso, o uso consciente, principalmente com relação ao tempo. Se não está utilizando, deixa o aparelho desligado. Então, isso tudo gera uma redução no consumo de energia. E é como se nós, virtualmente, estivéssemos substituindo uma usina hidrelétrica que não precisaria ser construída. Então, essa é uma forma interessante de pensar. E é uma coisa parecida com o que eu já vi os professores de biologia falando nas aulas de ecologia. Quando se fala de sustentabilidade e fala, por exemplo, qual é a sua pegada de carbono. Então, quanto carbono gera com cada atividade. E quando você faz um uso consciente dos processos de transformação de materiais, de produtos, de energia, recicla lixo, etc., você está reduzindo a sua pegada de carbono. Então, virtualmente, você está diminuindo a poluição, diminuindo o problema da camada de ozônio e ajudando na sustentabilidade do planeta. Então, agora a gente tem uma visão parecida com isso no caso da energia. Cada vez que você, agora,
você está me assistindo, que você dê uma olhada em redor, tem uma lâmpada que é desnecessária e pode ser apagada, uma TV que está ligada e ninguém está assistindo, um som que está ligado e ninguém está ouvindo, na hora em que você faz isso, você está gerando energia para outras pessoas. E a gente está diminuindo esse problema do risco de apagão no nosso país, além de ser uma ação local que tem um impacto global. Vamos avançar na tela para ver o texto número 2. Olhe na tela. No segundo texto, e esse agora retirado do site Portal Energia, falando sobre a importância da etiqueta de eficiência energética para uma compra inteligente. Aparece escrito: compare os consumos de energia de uma família estándar, que dispõe de aparelhos de classificação Procel CDG, e aí, pelo que nós já dissemos, são aparelhos de baixa eficiência energética, e de uma família eco, naturalmente fazendo referência à ecológica, em que todos os aparelhos são de classificação A, e classificação A são os aparelhos com menor consumo, são os mais eficientes. E aí, se você der uma olhada para a tabela, o que é que a gente encontra ali? Primeiro nós temos o tipo de equipamento para a cozinha, para o escritório e para a sala. Nós temos geladeira, freezer, lavadora de roupa, computador, lâmpadas. Observa o que foi chamado de família estándar. É o consumo em kWh por ano. Está tudo especificado na tabela. Também com a família eco, o consumo anual em kWh. Repara as diferenças de consumo. Para a família estándar, enquanto é 380 na geladeira, nós temos o valor de 140 para os aparelhos mais eficientes da família. Enquanto você tem 625 kWh de consumo na família estándar, nós temos apenas 225 de consumo na família eco. E por aí vai. 240, 200 e 500 contra valores sempre menores. 180, 95 e 160. Se nós observarmos o consumo total por ano dos aparelhos listados, nós poderíamos encontrar aqui facilmente o valor 1.945 kWh para a família estándar, isso por ano, com seus aparelhos menos eficientes. Enquanto que encontraríamos um valor de apenas 800 kWh para a família eco, no consumo dos aparelhos listados por ano. A partir destes textos base, eu elaborei o seguinte enunciado. Se uma família estándar trocasse todos os seus aparelhos e se tornasse uma família eco, a usina virtual equivalente teria capacidade suficiente para suportar o consumo de uma família estándar, uma família eco, duas famílias estándar, duas famílias eco, duas famílias, uma estándar e uma eco. Aqui nós estamos trabalhando a habilidade 23, que fala de avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais ou econômicas. E isso dentro da competência de área 6, apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Observe que, se o consumo da família eco, da família estándar, primeiro, é de 1.945 kWh, se ela tornasse uma família eco, o seu consumo cairia para 800 kWh, e a gente está falando disso em um ano. O que significaria uma redução de 1.145 kWh. E é como o texto informou. E veja bem, é um documento oficial que fala do programa Procel, um documento da Eletrobras, a empresa responsável por isso no país.
falando do conceito de usina virtual. Então eu tenho aparelhos pouco eficientes em casa. Isso aumenta o consumo de energia elétrica, o que é ruim para mim primeiro, porque eu pago a mais a cada mês. Depois, na hora em que eu invisto na troca por aparelhos mais eficientes, isso reduz o consumo da energia elétrica a cada mês. E é necessário que se diga, e se observe, que essa energia que eu deixei de gastar, ela fica disponível no sistema de geração de energia elétrica do país e que pode suprir um outro consumidor. Então, quando eu reduzo o meu consumo, é como se eu me tornasse uma nova usina, uma usina virtual. Imagine que todo mundo tivesse o seu consumo exacerbado. Então, aumentaria o consumo total do país e seria necessária a efetiva construção de mais usinas, com todas as implicações que eu já falei. O gasto, o impacto ambiental, enfim, e o aumento do consumo, ações não sustentáveis para o planeta. Na hora em que todo mundo começa a economizar, então isso permite que a gente tenha a menor necessidade de construção de novas usinas, por você funcionar como uma usina virtual. Nesse caso aqui, olho na tela. Um novo consumo, né, a quantidade economizada de energia de 1.145 kWh, e aí observe bem a definição que o texto deu. A usina virtual é aquela que deveria ser construída para fornecer a mesma quantidade de energia que foi economizada. Então não faz referência ao novo consumo, mas sim ao que se deixou de consumir. Repare então que 1.145 kWh não seriam suficientes para suprir uma família tipo standard, mas seria com certeza folgadamente suficiente para suprir o consumo de uma família eco. Então nós teríamos que marcar como resposta correta para essa questão a alternativa B de bola. Então, que sejamos todos em nossas casas usinas virtuais. Reduz o tempo de uso dos aparelhos, uso consciente, e sempre que possível, invista em aparelhos mais eficientes, ou seja, os que realizam o mesmo trabalho com menos potência. Para ter uma ajudinha nisso, a Física Marginal te ajuda aqui e o Selo Procel te ajuda quando você chegar na loja. Fica de olho.